Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós temos um ponto importante de entendimento na leitura da Bíblia. Como eu já disse, venho falando, nós estamos lendo a Bíblia dentro do plano de ordem cronológica. E nós precisamos entender o porquê que quem desenvolveu esse plano, não fui eu, é um plano que já existe há muitos anos, colocou, então, para o dia de hoje, 2 capítulos de Crônicas. Então, na leitura de hoje é 1 Crônicas 1 e 2. E nós precisamos captar aí o porquê que Crônicas está, então, o livro de 1 Crônicas, está depois de 2 Samuel, capítulo 4. O que acontece? 1 Crônicas e 2 Crônicas, no original, eles também não eram separados dessa forma como nós lemos hoje, em 2 livros. Eles eram um livro só. Mais ou menos aí entre 400 e 500 anos antes de Cristo. Ou seja, eles foram escritos 500 anos, cerca de 500 anos depois de Davi. Então, por que entra aqui? Nós vamos ver depois da morte de Salomão, que depois da morte de Salomão, a nação de Israel se divide em 2 reinos, em 2 nações, que é chamada Reino de Judá e Reino de Israel, ou Reino do Norte e Reino do Sul. Depois de um tempo, e até cumprindo avisos que Deus deu ao povo, a nação de Israel, também os judeus, o povo de Judá, eles serão levados cativos por outros reis. E eles vão viver muitos anos no cativeiro, em outro país, em outro lugar, em lugar estranho para os judeus. Eles serão tirados da terra prometida deles. E aí, num determinado momento, esse povo que estava vivendo no cativeiro, fora das terras de Israel, Deus liberta, também cumprindo aí profecias, cumprindo sinais que Deus havia dado. Esse povo é liberto do cativeiro e eles voltam para a terra de Israel. E nessa volta para a terra de Israel, então, acontece 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quem escreveu provavelmente foi Esdras, mas a Bíblia não reconhece que foi Esdras que escreveu. Quem fala isso são os historiadores, os estudiosos. Quem reconhece que foi Esdras, quem fala, quem defende isso, então, são os estudiosos e não a Bíblia. E aí o que acontece? Esse povo volta do cativeiro e, gente, pensa em pessoas que viveram muitos anos num lugar que não era seu. Alguns viveram bem, né? O reino ali onde eles estavam deixou que eles vivessem bem, tivessem os seus usos e costumes, mas depois de muitos anos vivendo num lugar estranho, a gente acaba absorvendo usos e costumes daquele lugar. O povo de Israel sofreu uma mudança cultural muito grande quando estava no cativeiro. Muitos desaprenderam o hebraico, não falavam mais a língua original. Muitos mudaram totalmente seus usos e costumes, se deixaram influenciar muito no cativeiro e voltaram para Israel. Então, nessa volta, o cronista ele escreve 1 e 2 Crônicas com o objetivo de ajudar o povo de Deus a recuperar a sua identidade. Então, a identidade cultural, no sentido de língua, de voltarem a falar a língua deles original, a língua mãe, no sentido de identidade de costumes, identidade como povo escolhido de Deus também, porque eles tinham se perdido. Então eles precisavam lembrar quem eles eram. Eles eram um povo escolhido por Deus. Eles haviam passado por uma história de vida que envolvia escravidão, que envolvia a libertação do Egito, que envolvia a conquista da terra prometida, e no cativeiro eles tinham perdido isso, eles tinham se esquecido. E agora, então, de volta para a terra prometida, de volta para Israel, muitos anos depois, o cronista sente, então, inspirado pelo Espírito Santo, essa necessidade de escrever para o povo a história deles. E aí, quando a gente abre aqui em 1 Crônicas, nós vamos ter os primeiros capítulos que as pessoas olham como sendo capítulos muito difíceis de entender,
capítulos chatos, né? Eu escuto muito isso. Janaína, mas o início de Crônicas é muito chato, são muitos nomes. Mas quando a gente entende o motivo e como esse cronista escreveu, fica um pouco menos chato, como eu falo. Né? E para mim chega a ser bem interessante, porque eu gosto de fazer algumas analogias. Então, olha só, esse povo que voltou do cativeiro, nós vamos ver melhor a situação deles. Passaram fome, encontraram Jerusalém destruída, encontraram o templo do Senhor, que em 2 Samuel, onde nós estamos lendo, não foi construído ainda, mas eles encontraram o templo ali devastado, os muros de Jerusalém destruídos, eles encontram em ruínas, eles passam fome, porque não tem nada para colher, eles vão ter que começar do zero. Nós vamos ver essa reconstrução de Jerusalém melhor quando lermos Neemias e Esdras, né, daqui mais algum tempo. Mas esse é o pano de fundo dos judeus que voltam do exílio, que voltam do cativeiro, e é por conta deles que é escrito então 1ª e 2ª Crônicas. E aí, olha só, se há um tempo para recuperar a identidade do povo de Deus, o cronista então precisa contar como é que eles chegaram até ali. Por isso que tem as genealogias. Então, do capítulo 1 até o 9, nós vamos ler sobre genealogias em Crônicas. E eu já vou explicar essas genealogias e como é que nós temos que ler. No capítulo 10 de 1 Crônicas, vamos ler a morte de Saul, que está em 1 Samuel 31, vai repetir. E quando você for ler, dá uma comparadinha com 1 Samuel, finalzinho lá 31, onde Saul morre, que aí você vai ver o ponto de vista do cronista. Crônicas, repetindo, ele é escrito 500 anos depois, cerca de 500 anos depois, dos acontecimentos de 1 e 2 Samuel, principalmente de 2 Samuel. E é bem interessante nós vermos o ponto de vista do cronista e entendermos como ele simplesmente não repete algumas informações de 2 Samuel e depois o que ele vai contando. Então, o ponto de vista de Crônicas é no sentido de recuperar a identidade do povo de Deus. Aí no capítulo 10, a morte de Saul. Do capítulo 11 de Crônicas até o 22, nós vamos ler exatamente o que está em 2 Samuel. Reinado de Davi, o chamamento de Davi, a unção de Davi e o seu reinado. E do capítulo 23 de Crônicas até o seu último capítulo, nós vamos ver o quê? Deus proíbe Davi de construir a casa do Senhor. E Davi aceita isso, ele fala, então tá bom, eu não posso construir a casa do Senhor, mas eu posso fazer todo o resto. E aí do capítulo 23 de Crônicas até o final, nós vemos então Davi colocando Salomão como rei. Isso acontece então em vida. Davi coloca o seu filho como rei em vida. E aí ele já ali, entre aspas, né, aposentado de rei, jubilado como rei, ele então ajuda Salomão a guardar material de construção para a casa do Senhor e também ele faz ali todos os preparativos do que seria o culto ao Senhor. Ele faz a divisão de turnos, como é que os levitas iam trabalhar, os sacerdotes, a parte musical, a parte de música, a parte de cantos. Davi deixa isso tudo preparado para Salomão. E isso é muito interessante de nós lermos e vermos como é que isso acontece. Então, 1 e 2 Crônicas, ele é escrito nesse objetivo de recuperar a identidade do povo de Deus. O povo havia esquecido quem era, o povo havia esquecido de quem descendia, tinha esquecido de muita coisa. Quando nós vamos ler depois Neemias e Esdras, nós vamos ver que inclusive acontece a leitura da palavra de Deus de forma pública. Os sacerdotes vão ler a lei do Senhor em voz alta por muitas horas por dia para todo mundo ouvir. Eles não entendiam, vai ter pessoas ali traduzindo do hebraico para a língua que o povo havia aprendido a falar no cativeiro. Para quê? Para fazer o povo lembrar da lei do Senhor, aprender a lei do Senhor, mas também aprender a língua original deles, a língua mãe deles, que era o hebraico, e a maioria tinha esquecido e muitos não sabiam
As crianças, os jovens que nasceram no cativeiro, eles não sabiam hebraico. Eles vão reaprender aqui nesse tempo, quando eles voltam no cativeiro durante Crônicas. Embora Crônicas não vá contar essa parte, Primeira Crônicas não conta essa parte, tá? Mas é só para a gente entender por que Crônicas existe. Então, Crônicas existe para recuperar, para ajudar o povo a recuperar a sua identidade como povo de Deus. E apesar de tudo isso, apesar de todos os objetivos de Crônicas, que é ajudar o povo a lembrar da sua identidade, o que nós vemos que se destaca quando nós lemos Crônicas de uma forma mais rápida, como estamos lendo, é a fidelidade de Deus. Deus prometeu, e no que é referente à parte de Deus, ele sempre cumpre com o seu objetivo. Um dos objetivos do Velho Testamento, inclusive, é apontar Cristo, é preparar o espaço, o terreno, vamos dizer assim, para Cristo. Então, sempre quando eu leio o Velho Testamento, eu devo olhar, tentando ali identificar onde aquilo se encaixa dentro do plano da salvação que aponta para Cristo. E Crônicas faz isso muito bem. Qual que é a diferença, então, do que nós vamos falar agora de 1 Crônicas, capítulo 1 e 2, que são genealogias. Quando nós vamos nas genealogias de Adão, de Sete, enfim, as genealogias até Noé, nós vamos ler a genealogia mais completa. E aí muitos críticos da Bíblia, eles falam que a Bíblia é cheia de erros, mas é porque, na verdade, eles não olham o objetivo de Crônicas, e aí apontam para erros na genealogia. Eles falam assim, olha, mas a genealogia de Crônicas ela não está completa. Então nós precisamos entender o que acontece. Por quê? Se o objetivo em Crônicas é mostrar para o povo que está voltando do cativeiro de quem eles descendem e mostrar para eles que eles são um povo escolhido de Deus, dentro da genealogia, não precisa então contar a genealogia de todo mundo. Não precisa entrar em detalhes de Caim, não precisa entrar em detalhes de pessoas que desobedeceram a Deus, não precisa contar essa parte. Alguns são citados, como Ismael, por exemplo, é citado aqui nessa genealogia de Crônicas, e os seus filhos também são citados. Mas por quê? Porque os filhos de Ismael estão ali ao redor da nação de Israel. E há conflitos, inclusive até hoje, com esses filhos. Então, o cronista aqui, ele só conta nas genealogias os nomes e as descendências que são importantes para o povo entender que é povo escolhido de Deus. Então, quando nós começamos lendo aqui Crônicas 1, que lindo! Eu fico assim, né? Que escritor! E a gente acha chato Crônicas 1, que é genealogia, um monte de nome, mas porque a gente está lendo simplesmente com os nossos olhos comuns, como se fosse um livro qualquer. Leia e peça para Deus falar o seu coração, porque quando eu leio Crônicas 1 em 1, e se você não está com a sua Bíblia aí, pega e abre para você ler e entender como o cronista escreveu. O cronista escreve assim, Crônicas 1 em 1, Adão 7 anos, pronto, não escreve mais nada. Mas sabe o que está ali nas entrelinhas, o que está por trás do nome de Crônicas 1 em 1? Está assim, Deus Criador. Deus criou Adão. Deus permitiu, Deus fez com que a descendência de Adão chegasse àquilo que é chamado de descendência santa, que é Sete. Morreu Caim, morreu Abel. Caim matou Abel ali, depois de um tempo, obviamente, morreu. Não teve continuidade de Caim. A descendência ruim, má de Caim, só foi até Noé. Com o dilúvio, morreu. Acabou. Então nós vemos isso, Adão 7 anos, nós vemos o Deus Criador. O versículo 4 fala assim, Noé, Sem, Cã e Jafé. Está falando de um Deus preservador. Deus olhou para o mal do homem e disse, eu vou destruir todo mundo. Mas aí tinha Noé, que era um homem justo. Então Deus, preservador da vida, preservou Noé e trouxe a sua descendência, Sem, Cã e Jafé. E aí o cronista continua
na genealogia aqui e ele vai destacando somente a linha genealógica importante que vem a descendência até Davi. É por isso que aqui em Crônicas 1 não é citado o nome de todo mundo, porque não é importante para aquilo que o cronista queria, que era mostrar a descendência de Davi. Então nós vemos, né, no 1 e 4, um Deus preservador de vida que preservou Noé. No 1 e 27, e aí aqui eu só vou ler os versículos de ponto mais de destaque. No 1 e 27 fala assim, Abraão, que é Abraão? Um versículo curtinho, mas olha a condição, olha a promessa que está por trás. Deus chamando Abrão, transformando ele em Abraão, o pai da fé e o pai da nação, da raça, como fala a Bíblia, escolhida para ser povo de Deus. E aí nós avançamos aqui nessa genealogia. Então vai lendo essa genealogia do capítulo 1 e olhando quem realmente fez diferença na descendência de Davi. Por quê? Porque é essa descendência que aponta para Cristo. Lá em Mateus 1, o Evangelho de Mateus, quando Mateus vai escrever o Evangelho, ele olha para essa genealogia. E lá ele identifica então as genealogias que chegam até Jesus. Então essa genealogia chata de ler aqui de Crônicas 1, ela deve ser lida como olhando o plano de Deus, olhando a história por trás do nome, porque todo nome traz uma história, olhando a história por trás do nome, apontando para Cristo, que eu falei que o Velho Testamento todo aponta para Cristo. Nós precisamos aprender a ler o Velho Testamento, identificando Cristo na história. Então, Crônicas 1, apontando para Cristo. No capítulo 2, aqui de Crônicas, no capítulo 2 de Crônicas, e aí são só esses dois capítulos hoje, 1 e 2, no capítulo 2 nós vamos ver sobre os descendentes de Jacó, os 12 filhos dele, e os descendentes de Judá. Então, o cronista, ele não entra no detalhe da genealogia de cada filho de Jacó, até Davi, não. Ele vai citar os filhos de Jacó, vai comentar algumas coisas aqui no capítulo 2, mas depois ele vai pegar o filho de Jacó, que tem o nome de Judá, e vai trazer essa genealogia de Judá, então, até o final do capítulo 2. Por quê? Para mostrar que Davi descende, então, da tribo de Judá e mostrar ali toda a descendência. Na prática, o cronista está fazendo o quê? Está mostrando para o povo que voltou do cativeiro, para o povo público de Crônicas, o público-alvo de Crônicas, está mostrando, olha, vocês são nação escolhida de Deus. Vocês são um povo escolhido de Deus. Vocês estavam no cativeiro por desobediência. Vocês estavam no cativeiro porque foi a forma que Deus permitiu, que Deus escreveu, é a história que Deus escreveu. Mas hoje vocês estão aqui e hoje vocês precisam recuperar a identidade de vocês. Lembrar da língua, lembrar dos costumes, lembrar dos usos de vocês, lembrar de como Deus quer que vocês vivam. E aí no capítulo 3, que nós vamos ver amanhã, nós vamos ver então a descendência de Davi. Sejam capítulos difíceis de ler, que são genealogias do 1 até o 9, mas elas são importantes. Então leia esse monte de nomes, e eu sempre falo assim, se você está lendo a Bíblia no plano anual, você precisa ler cada nome desses, para no final dizer, eu li a Bíblia toda. Porque se você pular um nome só, um versículo só, você não vai poder dizer que leu a Bíblia toda, né? Só esse lembrete. E então leia Crônicas 1 e 2, capítulo 1, capítulo 2, olhando os nomes e tentando aí na sua memória lembrar do que você já leu na Bíblia até agora. Então, repetindo o que eu já falei, quando você lê aqui 1 Crônicas 1 e 1, você vai ler aqui Adão, Sete e Enos. Não pense assim, que nome, que coisa chata ler isso aqui. Não, leia Adão, Sete e Enos. E lembre que você está lendo a história de um Deus criador. Então, Crônicas 1 e 1 nos apresenta um Deus criador. O 1 e 4, que também é curtinho, tem aí 4 nomes, você vai ler sobre um Deus preservador de vida. E é assim que Crônicas deve ser lido, capítulo 1, capítulo 2 e até o 9. Dia a dia agora, enquanto estivermos lendo Crônicas,
Na verdade, não é amanhã que eu vou ler Crônicas 3, né? Vai ser no domingo, que aí nós vamos falar de Davi. Conforme nós vamos avançando aqui em Crônicas, eu vou destacar só os pontos que mais chamam a minha atenção aqui, amém? Vamos encerrando. Hoje é mais curtinho, porque é só essa introdução de Crônicas, mas eu queria trazer essa introdução que eu fiz aí, o porquê é que Crônicas entra agora, depois de 2 Samuel capítulo 4, e entender o motivo do cronista escrever as genealogias, entendendo que são genealogias escritas de uma forma diferente das anteriores, e embora muita gente aponte erros, aponte falhas e fala que falta nomes, na verdade, porque o objetivo do cronista era apresentar a descendência até onde eles estavam, ou seja, né, dali começando em Adão, com Deus Criador, até o ponto onde eles estavam. É importante nós lermos essas genealogias olhando a história, o poder de Deus, a atuação de Deus por trás de um nome. Deus abençoe e tenham um excelente dia.